Fala, galera! Vou imitar o sotaque aqui pra ver se eu gravar podcast sem ele ameniza a saudade que eu estou do meu choinho. Gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do DesconstruCast, o podcast feito pra quebrar os tabus da medicina. Eu sou a Gabi. Sou aqui a host do podcast. Hoje estou sozinha, sem o meu host principal, Bernardo Prete, que não pôde estar com a gente. Mas, de toda forma, a gente está aqui para gravar hoje um episódio super especial com o senhor Caio. Caio, seja muito bem-vindo. Caio Fontes, vou te apresentar aqui, tá? O Caio é médico pela FMG, formou em 2017, no mesmo ano que eu, inclusive, né? A turma das antigas. A gente tá ficando velho, hein, meu amigo? A gente tá ficando velho. Residência em cirurgia geral no Hospital Life Center, em BH, Belo Horizonte. Atualmente é cirurgião no corpo clínico dos hospitais Mater Dei, Vila da Serra e Oncoclínicas, é isso? Falei certo? Certinho. Mater Dei. E criador e apresentador do podcast A Confraria Cirúrgica. Então você já tá bem habituado, né, Caio? Seja bem-vindo. Ô, Gabi, obrigado, tá? Obrigado mesmo pelo convite. Estamos um pouquinho habituado a apresentar, mas é diferente do outro lado, né? Vou falar assim. Ser o entrevistado, Ser entrevistado, né? Você sabe que a primeira vez que eu fui entrevistada num podcast foi essa mesma coisa. Eu tava, ai meu Deus. Aí todo mundo, menina, você faz isso toda semana. Mas é diferente. Mas é completamente diferente quando você não é quem vai conduzir, né, as conversas e tudo. Exatamente, não, mas a gente sempre brinca que aqui no DesconstruCast é uma conversa de mesa de bar, assim. A gente só não pode colocar cerveja dentro da canequinha, é água, viu, gente? Porque não passou ainda, né, do horário. Não tá no horário, não. Então a gente dá uma segurada. Mas, Caio, seja muito bem-vindo. Acho que a gente vai bater um papo super especial aqui hoje, que pode ajudar muita gente que tá ouvindo a gente, né? Os estudantes de medicina, residentes que estão ouvindo a gente. E a gente sempre começa o podcast querendo saber um pouco mais da história do nosso convidado. Então, conta a sua história pra gente, com a medicina, a sua história de vida, de onde você é. Vou contar então, Gabi. A minha história, ela é um pouquinho curiosa, porque eu acho que quando a gente fala de cirurgião, muitas vezes a galera já é a galera que desde o começo da faculdade era aficionada por cirurgia. Grey's Anatomy e aquele negócio. E eu não era assim, nem um pouco. Tudo começou, eu era muito novo, não tenho nenhum médico na família. E por algum motivo, assim, deu a vontade da medicina, fiquei pensando nisso. E eu morava em um prédio e o meu vizinho era psiquiatra. E era um vizinho próximo, que eu gostava muito, tinha uma relação muito bacana. E eu falei, pô, psiquiatra é um negócio legal. Aí me falaram, pra ser psiquiatra tem que ser médico. Decidi que ia ser médico para ser psiquiatra. Oh, meu Deus! Por causa do vizinho. Foi a influência que eu tive. Tanto que minha mãe sempre brincava. Quando eu entrei na faculdade, ela falava assim, por que você vai ser cirurgião? Eu falava, mas você nunca vai me ver num bloco cirúrgico. Falava isso várias vezes. E fiz toda a minha formação acadêmica na faculdade voltada para psiquiatria. Desde o começo da faculdade, fui monitor de psiquiatria. Fui para fora do país apresentar trabalho no Congresso Mundial de Psiquiatria. Fundei a Liga de Saúde Mental que existe na FMG até hoje. Foi fundado por mim e por uma equipe, né, de colegas. Mas, assim, toda essa formação. Até que chegou no último ano de faculdade e eu percebi, é um amadurecimento mesmo que a faculdade traz, né? Sim, o próprio tempo. Exatamente, e aí nesse amadurecimento eu entendi que eu gostava muito de estudar a teoria da psiquiatria, adorava a farmacocinética, os diagnósticos, essa parte, mas a parte prática da psiquiatria, o consultório não seria minha rotina, eu queria alguma coisa mais agitada, eu sou um pouco mais agitado. E aí que apareceu a cirurgia e assim, né, paguei língua, né, Minha mãe ficou famoso cuspiu pra cima, minha mãe sempre ficou rola. muito feliz, inclusive, mas assim, foi essa a minha história que aí me levou pra cirurgia. Mas foi no último ano de faculdade, no meu internato de cirurgia. Foi no internato, isso que eu ia te perguntar agora. Foi durante o meu internato de cirurgia que eu tive certeza que queria cirurgia. E nessa época eu tinha certeza que eu ia ser urologista também. Saí da faculdade, tipo assim, fazer cirurgia pra fazer urologia. Então assim, tem mais plots twists assim na minha vida. E como que foi quando você reparou, no último ano da faculdade, quando você trocou? Como foi esse momento, assim, pra você, de troca? Pra mim, foi engraçado, porque eu fiquei surpreso, mesmo assim, comigo mesmo. Falei assim, nossa senhora, criticava tanto a galera da cirurgia. Jamais, nunca. Não quero, nossa, não quero. Aquele estereótipo do cirurgião, né? Que tem um estereótipo e, graças a Deus, cada dia que passa tem sido mais desmistificado, né? Do cirurgião meio grosseirão e tudo. E esse estereótipo eu detestava, achava que não era cuidar do paciente, várias críticas mesmo. E aí foi mais engraçado para os meus colegas, meus amigos,
Porque foi, assim, um grupo Porque grande... você era Caio ou psiquiatra. Totalmente. E um grupo grande, assim, de colegas viravam pra mim e falavam assim... Eu tinha certeza, eu só não te falava porque você não ia aceitar. Mas eu tinha certeza que você não ia ser psiquiatra. E uma outra galera falou assim, que é isso? Como assim, cirurgião? O que aconteceu? E foi, assim, muito curioso mesmo. Não teve um momento que eu estalei e falei assim, né? Igual assim, eu acho que o acadêmico, né, no final da faculdade, ele fica muito ansioso, tipo assim, querendo um estalo mágico que fala assim, pô, minha rotina, minha vida vai ser direcionada pra esse lado. Não tem. Não só no final, eu acho que às vezes até antes da hora. Antes da hora, né? mais ainda, né? Segundo ano, Sim. terceiro ano, já tá, porque eu não sei o que eu quero. Ou então já tá com o martelo batido, né? Não, eu entrei com o martelo batido, que é isso. Eu entrei com o martelo super batido, vou fazer psiquiatria, quero ser psiquiatra. E eu acho que hoje em dia, talvez essa ansiedade seja ainda maior, porque igual você falou, a gente formou junto, né? Nós estamos ficando velhos. A gente não era tão bombardeado com informação de como é que é a vida, a rotina médica. Então, acabava que, assim, a gente tinha aquele contato só ali da faculdade mesmo. Ou se você tem algum parente, tinha um parente. Mas não era igual hoje, que você tem acesso à rotina de todas isso. Então, acho que isso gera até mais ansiedade. Porque a pessoa fica tentando se enquadrar em alguma coisa e, poxa vida, não vai. Nada vai ser perfeito pra você, né? As especialidades cirúrgicas não foram feitas pra você. Assim, no sentido assim, né? Não foram moldadas pra você. Você que tem que procurar o que te adapta, o que você gosta, porque nada vai ser 100%. E a especialidade, ela vai muito além do que ela tem de medicina. Com certeza. A especialidade não é só a medicina. Com certeza. A especialidade é você entender como vai ser a rotina, o seu dia a dia. Sim. A especialidade é você entender como vai ser sua curva de crescimento dentro do mercado. É você ver como é a especialidade na cidade onde você tá. Porque a gente tava conversando até isso agora ali no backstage, mas dependendo da cidade que você tá, é completamente diferente. Totalmente. A mesma especialidade é completamente diferente. Então, acho que tudo isso precisa ser analisado. E uma coisa que eu sempre falo muito também, que é você pegar exemplos de todos os tipos. Tem profissional que vai estar muito bem, muito feliz com a especialidade. Tem profissional que não. Muito você frustrado. Tentar entender por que a pessoa tá tão bem, o que fez ela tão bem dentro da especialidade, e o contrário também. Por que ela tá tão frustrada dentro da especialidade? Você, como acadêmico, tem que ser uma construção de pequenos fragmentos que você vai coletando ali, de professor, colega, do residente que você rodou no internato, e vai se formando ali, né, a sua percepção do que é a medicina, do que é o que você quer pra você. Isso que você falou da curva de carreira, eu acho tão legal, principalmente, assim, pra quem estiver pensando em área que mexe numa parte mais técnica, como cirurgia, ortopedia, que tem muito procedimento, porque entender que esses procedimentos têm uma curva de aprendizado manual, de habilidade técnica mesmo, né? Igual eu falo, o jeito que eu pegava... Bisturi. Exatamente. O jeito que eu pegava na pinça no começo da residência não é o jeito que eu pego na pinça hoje em dia. E isso é só essa curva. E não vou mentir, não. Dá uma frustração em vários momentos, porque você olha pra assim e fala assim, pô, eu tinha que estar melhor do que isso. Porque às vezes você tá se comparando longe demais. Então você tem que voltar um pouquinho atrás. Então, assim, até isso você tem que entender. E acho que é só nessa vivência. Então, essa ansiedade que vem antes, poxa vida, não precisa dela. Não precisa dela mesmo. E aí você bateu o martelo contra tudo, contra todos naquele momento. Você falou, não, eu vou pra cirurgia geral para ser urologista. Já tinha até definido a sub. Exatamente. E aí, Caio, como que foi nessa época da sua preparação? Você mudou alguma coisa? Porque foi no último ano. Foi no último ano. Você mudou alguma coisa na sua preparação? Estudando pra psiquiatria e depois estudando pra cirurgia? Pra prova, você fala? Pra prova? Não mudei muita coisa porque o que acontece? A psiquiatria, né, igual eu sou de Minas, né, e queria ficar em BH mesmo, são poucas vagas. Então, assim, já era uma prova que eu vinha estudando. Então, assim, já tava naquela época fazendo, né, cursinho, me dedicando, estudando pra prova em questão. E a cirurgia, por mais que tinha um pouco mais de vagas, mas também é uma especialidade muito concorrida, porque é a entrada para o mundo, né? Sim. Então, é igual a clínica médica, é igual a pediatria, são aquelas especialidades que mesmo tendo mais vagas, elas são muito concorridas porque tem muito mais gente fazendo também, porque é a entrada para um outro mundo. Sim. Então, assim, eu já estava estudando. E vou confessar pra vocês, assim, estudando, pensando na psiquiatria, mas já com uma cabeça, tipo assim, não acharia ruim passar um ano trabalhando, não era o foco, né, não tava naquele fervor de, tipo assim, preciso passar esse ano.
E aí é uma coisa que é curiosa, eu me formei na escola com 16 anos de idade. Passei 2 anos fazendo pré-vestibular antes de entrar na faculdade. Então eu já tinha uma cabeça de que, tipo assim, às vezes existem esses momentos, esses hiatos, onde você vão falar assim, não tá fazendo nada, não, que óbvio, você tá estudando. Você tá se preparando. Você tá se preparando, que não matam, não geram sofrimento. Você vai estar ali trabalhando, você vai estar ali estudando. É um momento que muitas vezes você vai ter aquela sua grana pra poder curtir, porque você começou a trabalhar ali agora, tá aí uma graninha. Então assim, eu tava com essa cabeça, não tava com essa correria. E aí acabou que nessa época eu fiz prova só pra BH, que era onde eu já tava, mas eu tava com uma vontade muito grande de vir pra São Paulo. E aí era uma parada de um... Sempre rola, né? Era uma parada de ego. Eu também fiz faculdade em outro estado. E sempre rola esse essa flerte questão. Com São Paulo, sempre né? rola. E assim, uma coisa que eu falo muito, as pessoas me perguntam muito, Kai, não sei se é o seu caso também, mas... Nossa, Gabi, eu não sei o que eu faço, porque assim, eu amo a cidade que eu tô, eu tenho certeza que eu quero morar aqui, mas poxa vida, não vou prestar prova de residência em São Paulo? Como assim? Gente, calma lá. Não é porque o seu colega fez, ou porque eu fiz, ou porque o Bernardo fez, ou enfim, que pra você... É o caminho. É o caminho. Cada um tem o seu caminho individual, cada um vai traçar o seu caminho dentro da medicina e na vida, como é na Com vida. certeza. Só que pra isso, você tem que saber o que você quer. Se não faz nenhum sentido pra você sair de onde você tá pra vir pra ir pra uma outra cidade, pra vir pra uma cidade como São Paulo, ainda que é uma cidade super difícil, né, de quase tudo. inóspita, né? Tipo, mais ou menos isso. Não é assim, você não decide isso baseado na decisão alheia. Então eu acho que a gente fica muito focado nessa... Olha, meu sonho era ter você falado essa frase, isso que você falou há anos atrás. Pro Caio lá atrás, que eu não teria feito prova pra São Paulo. Não tinha vínculo nenhum com São Paulo, não conhecia ninguém, minha família toda em Minas, família em Belo Horizonte, tudo ali, mas no meu caso eu vi uma questão até de ego, falando assim, não, pô, São Paulo. Eu não vou ser um bom médico se eu não Isso, foi tiver aquela uma coisa formação. de ego, assim. Aí eu cheguei a fazer prova pra cá, fiz prova pro Suzão, e aí desisti e falei, não, vou ficar um ano trabalhando. Foi um ano muito bom pra mim, de autoconhecimento mesmo. Amadurecimento. De que aquela questão que foi meio súbita ali, né, de uma formação inteira pra ser psiquiatra, virou cirurgião. Então nesse um ano eu consegui amadurecer essa ideia, é isso mesmo que eu quero a cirurgia. Então nesse um ano trabalhando, foi bom pra isso, sabe? Deu pra dar uma esfriada nos ânimos, deu pra estudar e fazer assim, eu quero passar em tal hospital, escolher onde é que eu queria. Olhar com calma, entender o cenário onde é que eu tava indo entrar, conversar com outras pessoas que já estavam há 3, 4, 5 anos na carreira na minha frente. Então assim, eu consegui entrar com um pouco mais de maturidade em vários aspectos. Isso serviu pro Caio mesmo amadurecer no sentido de acalmar, organizar a cabeça. Porque a gente sai da faculdade com um turbilhão. Você sai muito empolgado, você pegou seu CRM, aquele sonho de 6 anos, e aí você já cai de paraquedas, às vezes, numa residência, e aí já tá ali no primeiro ano acabando, e aí na residência mesmo gera uma dúvida, mas você já fez um ano, será que eu vou continuar? E assim... Aí você já entra numa sub, porque já todo mundo tá na sua cabeça dizendo que precisa, que tem que fazer. Exatamente. Vivi mais ou menos uma situação parecida. E eu acho que... Eu sempre falo, né? Que nada acontece sem que tenha que acontecer. Eu acho que você ter amadurecido essa ideia... Não foi uma coisa que você... Uma decisão que você... não, mudei de psiquiatria pra cirurgia e já vou emendar de cara a residência. Não tive tempo pra pensar no que eu realmente quero fazer. Eu acho que esse tempo realmente é fundamental pra você parar e analisar, fazer um planejamento de curto/médio prazo e ver aonde você quer estar e o que você quer fazer. E aí, como que foi, assim, quando você foi prestar prova no ano seguinte? As instituições que você escolheu? Você quis voltar pra sua faculdade? Como foi? Isso aí é curioso, né? Eu fiz faculdade no FMG, né? Nós temos todas as clínicas HC, lá. Exatamente. Né, a referência enorme em tudo, né, vamos falar assim. É uma das maiores instituições a nível de Brasil, né, assim, de complexidade e tudo. Mas volto um pouquinho atrás da minha história que eu tinha falado mais cedo, não tenho nenhum parente médico, não tenho familiar médico. Então eu tive uma decisão muito voltada, muito racional. Então eu só prestei prova para as instituições privadas da minha cidade, lá de BH. Olha, você nem prestou prova para HC? Não, para HC não prestei, lá tem hospitais maravilhosos lá em Belo Horizonte, mas eu falei assim, eu quero instituições privadas, pensando já em assim, eu sei que essas instituições normalmente absorvem os egressos delas da residência.
Então foi um planejamento, assim, super estratégico. Quando as pessoas, inclusive aí, colegas meus, né, que já tinham feito residência direta, já estavam no primeiro ano em várias instituições públicas, tinham aquela máxima, nossa, você vai fazer instituição privada, você não vai botar a mão num procedimento. Em Belo Horizonte é balela, viu, gente? Opera e opera muito. Então, assim, eu entrei com esse receio, mas eu falei assim, não, essa decisão tem que ser estratégia. Não dá pra eu poder contar ali que no hospital público eles vão me dar uma oportunidade, porque muitas vezes os hospitais públicos são concursos, né? Não tem nem como, o chefe gostou de você, mas às vezes ele não consegue te absorver. A instituição é só concurso. Vai ter concurso daqui 5 anos. Então, não tem nem como. Eu falei, não. Prezo por uma instituição que vai me absorver. É a história natural da grande maioria das instituições públicas. Exatamente. Do Brasil é essa, né? Você sai, ok, você sai muito bem formado e o que você ganha depois? Um tapinha nas costas. Mas isso é uma coisa, isso que você tá comentando, que eu gostaria de ter ouvido também, sabe? Eu gostaria de ter ouvido. Porque eu tinha muito isso com as instituições privadas, principalmente aqui em São Paulo. Eu sempre quis vir pra cá, então, ao contrário, né? Eu não tenho parentes médicos também, mas eu sempre quis vir, não por conta só da medicina, mas pra morar mesmo, pra ter a experiência de estar numa cidade grande, sabe? Não, mas olha que louco. Eu acho que era pra eu estar aqui mesmo, naquela hora, naquele lugar, porque eu nunca tinha vindo pra cá. Meu pai, inclusive, ficava meio indignado comigo nessa época. Porque ele falava, você tá estudando pra prestar prova pra São Paulo, você nunca nem foi pra São Paulo. Você não sabe nem como é. Você não sabe nem se você vai gostar, se você vai se adaptar. E eu falava, eu tenho certeza, e eu sou muito assim, eu tenho certeza que é o lugar onde eu quero morar. Eu quero, né? Eu tenho certeza. Não sei se pro resto da minha vida, mas eu quero morar lá por um bom período. E vamos para quase 6 anos aí agora. Mas assim, eu acho que é muito isso. É você parar e olhar o que faz sentido ali pro momento que você tá e pra sua história. Sim. E isso, gente, é uma coisa que a gente precisa pensar. Hoje em dia, a gente tem instituições privadas com serviço de residência que são serviços incríveis. Incríveis. Então, a gente já trouxe residente do Einstein aqui, a gente já trouxe residente do Sírio aqui, agora a gente tá trazendo você que é ex-residente de um hospital privado também em BH. Tem muita gente de Minas que ouve a gente. Então, a gente tem que abrir um pouco mais a cabeça para essas possibilidades, porque pensar depois se o serviço vai te absorver ou não é extremamente importante. É o começo da sua carreira, né? É onde é que vai dar ali o pontapé inicial depois que você terminou sua primeira especialidade, ou talvez seja a sua única especialidade, mas é aquele pontapé inicial. E acho que você tem que entender qual momento, você falou perfeitamente, Gabi, qual momento da sua vida você tá. Porque realmente, às vezes vai ter uma pessoa ali que quer fazer, né, ter aquele momento ali de fazer aquela formação naquela universidade, naquela instituição que tem um renome, né, por exemplo, o HC, a Unifesp, né, e que tem um renome, né, um nome mesmo muito grande. Mas, e vai depois pro interior, vai fazer outra coisa. Então você tem que entender o que você quer. Ou às vezes já tem, sei lá, já tem um vínculo familiar, isso, já tem alguma coisa. Então é entender bem o que você quer, porque não tem receita de bolo, não. Eu brinco muitas vezes com os estudantes que fazem estágio, né, com os residentes, e que eu falo que não tem o certo ou errado. Não dá pra você olhar e falar assim, não, eu quero fazer igualzinho que a pessoa fez, porque a medicina ali é uma parte da sua vida. É isso. Ela não é o todo. É isso. É isso. E quanto a gente... Hoje eu acho que a gente fala muito mais disso do que quando a gente se formou. Ah, com certeza. Porque eu não sei você, mas na época que eu me formei, era isso. Não tem que ser, mas você tem que fazer alguma coisa que esteja realmente... a medicina. Uhum. A medicina, respirar a medicina. E não é assim que funciona, né? Que bom que hoje a gente pode falar disso abertamente. Sem ser constrangido, né? Cancelado por isso, né? É que na época não era nem cancelamento na internet, era cancelamento ao vivo mesmo. Era quase um linchamento. Tipo isso. E aí você prestou suas provas pra cirurgia geral. Pra cirurgia geral. E aí escolhi a dedo os hospitais que mais me interessavam em Belo Horizonte. E na época eu fui conversando com pessoas e tudo, e optei pelo Life Center, né, que foi onde eu fiz a minha formação. Hoje em dia eu não trabalho lá mais, mas foi onde eu fiz a minha formação por alguns critérios bem práticos, assim, né, eu já tinha experiência, conhecia cirurgiões que tinham se formado lá e falaram comigo assim, não, aqui opera-se muito, não precisa ficar com medo de não operar.
No caso da cirurgia, muitas instituições, inclusive em capitais, não fazem cirurgia videolaparoscópica, cirurgia minimamente avançada, invasiva. Então, eles só naquela parte ainda de cirurgia aberta, laparotômica, por conta de estrutura mesmo. Recurso, então, eu não queria, porque, né, eu me formei, eu terminei a residência em 2020, 21. Eu não vou lembrar aqui agora. Não vou conseguir fazer essa conta aqui rápida. Você formou em 17, entrei em 2019, 20, 21. 21. Isso, exatamente. Então, assim, em 2021, falar de fazer, por exemplo, uma cirurgia de vesícula aberta, com corte laparotômica, você fala assim, poxa vida, isso sentido, né? Década de 80. Sim. Isso não é nem década de 90, não é nem começo dos anos 2000. Então, assim, não faz sentido. E aí eu ir para uma instituição que não fazia laparoscopia. Então, isso foi um critério muito grande no meu pensamento. Então, assim, já tinha colegas que eu sabia que estavam lá, que tinham se formado lá, que eram bem formados. Sabia que eu ia ter acesso a o que tinha de novo, de tecnologia, acesso a recursos, de estar numa instituição que tinha essa bagagem. E a questão de, lá dentro, você ser um bom residente, era quase que linear o caminho para você começar a dar plantão, para você começar a operar, para você estar inserido dentro da equipe. Então, assim, já tinha todo esse planejamento quando eu escolhi fazer residência nessa instituição em questão, porque eu sabia que isso provavelmente aconteceria. Eu só precisava falar assim, fazer a minha parte. E essas expectativas, na realidade, elas foram... Foram todas sanadas. Minha residência foi muito boa no sentido, né, de tecnologia, de botar a mão na massa, de operar. Assim... Eu falo que, às vezes eu brincava com colegas que estavam em outras instituições e falava assim, mas se eu... Que a gente comentando, né, pô, operei esse caso, operei aquele caso. Mas você operou isso por vídeo? Isso, a gente operou por vídeo porque, tecnicamente, o meu preceptor que estava ali me ensinando, dava conta de fazer por vídeo. Não é demérito fazer aberto o que foi feito por vídeo, mas dava conta, então eu aprendi a fazer por vídeo. Então, assim... Aí viravam e falavam coisas assim que provavelmente os meninos, quem tá assistindo e tá nessa dúvida vai escutar, falar assim, você não vai saber operar caso complexo. Cara, o hospital tinha 30 ou 40 leitos de CTI. Era um hospital enorme, sabe? Fazia cardíaca avançada, fazia neuro avançada, fazia tudo. Então, assim, você vai falar que ali naquela instituição não fazia? Então, assim... Tentar conhecer onde é que você está prestando prova também é muito importante. Conversar igual você fez, conversar com os egressos, conversar com quem tá dentro. E assim, gente, eu brinco, quando eu tava terminando meu RU, né, que aí começa aquela listinha, né, 1 milhão de pessoas te mandando mensagem, perguntando, como é que é a residência, o que tá, não sei o quê. E eu sempre falava, sempre era muito honesto, óbvio que minha residência não foi perfeita. Nunca nenhum. Todas têm milhares e milhares de defeitos. Mas eu mandava pontos positivos são esses, pontos negativos são esses. E assim, quem tem que, né, eu não tô ali pra ficar puxando gente, né, eu não tô vendendo a residência pra ninguém, mas era aquele negócio de te mostrar assim, ó, aqui faz assim, a rotina é essa. Por exemplo, a minha residência tinha uma coisa que pra muitas pessoas era quase que inconcebível, que era a gente fazer plantões, nós éramos 3 iguais, né, e a gente, cada um fazia 24 horas um dia. Às vezes era a pessoa... E no dia seguinte não tinha pós-plantão. Você tinha que trabalhar. Você tinha um celular do hospital. Você até podia ir pra casa. Mas se o celular tocasse, você tinha que estar no hospital pra resolver. Então, assim... Isso, pra muitos serviços, assim, pra muitas pessoas, talvez seja... Não consigo viver isso, não é pra mim. Mas, na minha realidade, se adaptava muito bem. Eu morava bem perto do hospital. Então, assim... Consegui ir pra casa, voltava. Mas era aquele negócio. Às vezes você chegava em casa 2 horas da manhã depois da cirurgia... O telefone tocava. Volta pro hospital. Então você tinha que saber se aquilo se adaptava à sua rotina. Se aquilo funciona pra você. Porque ou não funciona. Não é a medicina, né? O trabalho não pode ser o todo, né? Você tem que entender se aquilo se encaixa na sua vida. E uma frase muito boa que eu ouvi antes de eu entrar na residência, de uma residente de GO, que era residente quando eu era interna. Ela virou pra mim e falou assim, o que você tem que ter na sua cabeça é que tem data e hora pra começar e tem data e hora pra terminar. Exatamente. Porque se você for se apegar aos ônus do durante... Você não faz nada. Você não faz nada. E você não trabalha também não, gente. Você não faz nada. Você vai ficar dentro de casa. E sofrendo. Sofrendo por uma coisa que eu tô lendo um livro que chama Diário Estoico, que é maravilhoso, do Ryan Holiday.
E várias vezes, assim, né? Ele cita vários filósofos antigos e sempre a mesma frase, assim. Existem coisas que você controla e coisas que você não controla. Você tem que aprender a entender isso, a lidar com isso, porque senão você vai sofrer o resto da sua vida. E a maioria das vezes a gente sofre por coisas que a gente não controla. Não tem controle, exatamente. A gente sofre real por coisas que a gente não tem controle. Então, ai meu Deus, a ansiedade da prova, a ansiedade da preparação, isso... O que vai acontecer, o resultado, não tá no seu controle. O que tá no seu controle? A sua preparação. Exatamente. Ponto. Se vai acontecer alguma coisa no dia, se o seu Uber vai furar o pneu no caminho da prova, você não vai conseguir chegar, que eu já conheço gente que já passou por isso. Fatores externos... Minha primeira prova de residência, o dia anterior, eu passei no pronto-socorro, passando mal. Passando mal mesmo. E aí, assim, hoje em dia eu tenho plena convicção que foi ansiedade. Mas na época eu tinha total certeza também que eu tava tendo uma cólica biliar. E assim, eu fui fazer prova à base de Tilex. E assim, mas hoje eu tenho certeza que foi uma ansiedade, né? Nunca mais tive isso. Mas justamente por isso, a gente fica sofrendo às vezes por coisas que você não pode controlar. O que você pode controlar é a sua preparação. O que você pode tentar controlar é sua escolha, né? Pensa, né? Não é um caminho só. Não é porque aquela prova ali é a prova mais concorrida que é o melhor hospital pra você. Entender isso. Então, assim, conversar com as pessoas, mas conversar com as pessoas no sentido, tipo assim, de escutar não só o que é ruim, nem, e não só o que é bom. Não pegar só a informação seca, mas traz ela pra sua vivência, entende se o que é bom pra aquela pessoa ali é bom mesmo, ou é bom pra ela? É bom pra você? Fazer essa colocação na sua expectativa, na sua realidade, porque senão vai dar errado. Porque no fim do dia, uma coisa que você falou até no início, né? Às vezes de você se comparar com quem tá do lado e não com você mesmo, mas no fim do dia a gente tem que aprender a se comparar com a gente mesmo. Então, a sua curva de aprendizado na cirurgia, por exemplo, você não tem que se comparar com o seu colega. Sua, né? Você tem que se comparar com você de um mês atrás. E aí, eu evoluí de um mês pro outro? Eu evoluí de um semestre pro outro? De um ano pro outro? Eu acho que é isso, assim, a gente não tem muito o hábito de fazer isso, né? A comparação é sempre com algo externo, com alguém que não somos nós mesmos. Comparando com outra pessoa. Exatamente. E só pra gente entrar um pouquinho, então, na rotina da cirurgia geral do seu hospital. Eu acredito que muita coisa deve ter mudado, né? Ou muita coisa, ou algumas coisas devem ter mudado do momento que você foi residente pra agora, né? Às vezes estágio, preceptor. Tem gente que vem me perguntar até hoje, como é a residência de pediatria no IANSP? Eu falo, gente... Já foi, né? Então, assim, pra começar, eu fui da última turma de 2 anos de pediatria. Hoje já não são mais 2 anos, são 3. Então, mudou completamente. Então, eu acho melhor a gente ir atualizar o residente, né? Com certeza. Perguntar pra quem seja mais novo. Hoje em dia, se alguém me perguntar assim, como é a residência do Life Center? Eu vou falar, não tem mais. A residência acabou. O hospital foi vendido e cancelaram a residência. Então, assim, ela nem existe mais. Caraca! Na venda do hospital acabou a residência. Então, assim, não dá nem pra falar assim, não, você pode fazer a mesma residência que eu fiz. Não, não dá, gente, não dá. Quem fez, quem não fez, não faz mais. E como foi sua rotina lá? Como que era o serviço? Na residência, era igual eu tava falando, né? O R1 era um R1 meio sobrecarregado, né? Tinha essa questão de ficar, né, com o bip, levava pra casa. Quantas vezes eu já não sonhei com o toque do bip que não tava comigo? Quantas vezes? Mas, ao mesmo tempo, era uma residência onde eu aprendi muito. A gente operava muito. E o hospital lá, além de ter, né, a equipe que a gente era vinculado como residente, e aí a maioria dos hospitais privados funcionam assim, né? Acho que é interessante explicar. Existem equipes cirúrgicas, dentro da mesma especialidade cirúrgica. Então, todo mundo ali na cirurgia geral, / cirurgia do aparelho digestivo, tem grupos. Esses grupos operam sozinhos. E tinha um grupo que era, vamos falar assim, responsável pelos residentes. Então, esse grupo que era responsável pelos residentes, a gente operava as urgências e os casos eletivos desses preceptores meus. E a minha residência teve uma coisa muito legal também, que a gente era residente, mesmo sendo residente de cirurgia geral, a gente era residente da equipe de coloproctologia. Então, eu fiz a residência, vamos falar assim, eu fiz 2 anos também de coloproctologia. Caramba. Com casos coloproctológicos, urgência coloproctológica, câncer, cirurgia avançada coloproctológica. Então, foi muito legal essa experiência também. Assim, sou eternamente grato a esse grupo de proctologistas ali que tinha uma paciência de Jó com a gente. Porque, querendo ou não, a gente não tinha formação de cirurgião geral, né? A gente estava na primeira residência. E, além disso, o hospital onde eu trabalhava era um hospital muito grande na cidade e que
essas outras equipes eram, vamos falar assim, os principais nomes da cirurgia em Belo Horizonte. E aí também entra muito do residente. Eu era o residente meio quase que pentelho. No meu horário livre eu ficava dentro do bloco. Batia na porta de qualquer pessoa que tava operando. Posso assistir? Aí eu começava a assistir. Passava um mês, o cirurgião me convidava pra entrar na cirurgia. Claro. Aí quando eu entrava, instrumentava. Ah não, beleza, já passei um mês instrumentando. Agora eu vou te deixar filmar. Aí você fazia a câmera da cirurgia laparoscópica. Aí depois de um tempinho, quando via, eu saí, né? Eu terminei a minha residência conhecendo milhares de cirurgiões. Olha das isso. Referências, os chefes de todas as equipes que operavam nessa instituição. Inclusive, tive convites para ingressar em algo. Quando eu formei, assim, colocaram na minha frente, assim, 2, 3 equipes, né, para eu poder me vincular. Por conta disso, né, eu ficava ali dentro do bloco o dia inteiro. As pessoas sabiam que, vou falar assim, o meu celular pessoal, os cirurgiões do hospital, sabiam que o meu celular pessoal era quase que um bip. Eles me ligavam para resolver pepino, que teoricamente não era minha obrigação como residente. Mas também eu entendia que era aquilo ali que ia ser o meu diferencial. Que era aquilo ali que me abriu uma porta. E tanto que foi. E aí... Vou discordar de você rapidinho numa coisa. Pode. Você não foi o residente pentelho. Você foi... você apresentou para essa galera ali do seu hospital... Na minha opinião, as 2 características mais importantes de um residente. Agora, falando como ex-preceptora de residência, porque depois que eu saí da residência, eu fiquei como assistente, né? Em 2 faculdades. Uma foi no IANSP, no hospital que eu fiz pediatria, e na outra foi na Faculdade de Medicina do ABC. Então, eu fiquei nesses 2 locais. E no Einstein também já fui preceptora, já fiquei ali de médica assistente, né? Não contratada da faculdade, sim, mas do plantão ali. E assim, não tem nada melhor num residente. Hoje eu tenho... a clareza completa disso. 2 coisas o residente precisa ser. Só 2. Interessado e proativo. Eu concordo plenamente. Eu tenho residência hoje em dia, concordo plenamente. Você não precisa ser a pessoa mais inteligente do mundo, que eu nunca fui, inclusive. Também não. Você não precisa ser o cara com a melhor técnica cirúrgica, porque você está ali para isso. Menos, você está numa curva, e todo mundo sabe disso. Você não tá ali pra ser o cara que sabe rodapé de livro, de cor, né? Ah, não, mas espera aí, na teoria, no livro, na página 36... O epônimo é esse. Exato. Não é isso que vai te tornar um bom residente. Não é isso que vai fazer os seus chefes te enxergarem como um bom residente. Você precisa mostrar que você está lá para aprender. E como que você faz isso? Sendo interessado e sendo proativo. Se você vê que estão precisando de alguma coisa X... que você dá conta, né? E que você sabe fazer, que você pode ajudar, faça. Ajude. Se aquilo é do seu interesse, se é do seu interesse abrir portas... E eu acho que é interesse de todo residente abrir portas, né? Com certeza. Mas faça. Porque você nunca sabe até onde aquela porta vai te levar. Eu falo que, assim... eu não tenho falsa modéstia com esses trem, não. O trem do mineiro, né? Eu não tenho essas falsas modéstia, não. Mas eu brinco, né? E falo com todo mundo que a minha residência, ela me abriu uma brecha numa porta. E aí, nessa brecha, eu botei o pé e empurrei ela. Deu um chute. Foi. Abri voadora. A porta. Foi isso, abri a porta. Porque também não espera que a porta vai ser aberta com tapete vermelho e uma pessoa te esperando lá na frente com canapé, não. É uma portinha. E você empurra e faz o seu. Não é assim, né? Você entra na sala e o cirurgião fala, vem aqui operar comigo. Eu nem te conheço. Não é assim. E assim, foi gradativo. Isso foi muito legal, isso foi muito principalmente assim, aconteceu muito durante o meu R1, mas mais no meu R2, até porque, né, o R2 a gente tem um pouquinho menos de obrigações de algumas funções laborais que são, né, mais chatas, então a gente não precisava fazer isso, então eu tinha mais tempo pra ficar dentro do bloco. E ficava assim, noite adentro, e direto me ligavam assim, Caio, plantão de não sei quem, mas você consegue vir aqui pra ajudar? Vou. E aí começou ainda a acontecer coisas do outro tipo. Essas pessoas também trabalhavam em outros hospitais. E viravam pra mim e falavam assim, Caio, eu tô precisando de ajuda pra operar em outro hospital. Eu falei, bora. Vambora. Ah, mas você não vai ganhar nada, você sabe, né? Eu falei, tá, eu sei. Não, eu não vou te deixar operar. Não, eu sei. Eu tô indo te ajudar. Vou. Ia. Ah, é de madrugada. Vou. Então, assim, já... Coisas assim... Sentar num restaurante, sentar a bunda no restaurante,
telefone toca pra ir ajudar alguém, sem receber um centavo. Mas eu sabia que aquilo ali na frente era a chance de eu conseguir alguma coisa. Então, assim, eu já fui muito... Eu acho que a gente tem que entender que ambição não é defeito, ambição não é ruim. Não é porque você tá tendo uma relação de interesse com aquilo, até porque o interesse maior era meu. Eu que tava vendo cirurgia aprendendo. O maior interessado ali era eu. Mas saber que quando você demonstra interesse e boa vontade, isso volta. Eu conto pra todo mundo. Eu tinha um acadêmico que fez, né, eu tava na residência e tinha um acadêmico fazendo o internato de cirurgia lá no hospital. E o internato de cirurgia do Life Center, que era o internato da UFMG, era o internato, eu fiz o UFMG, então eu sei falar disso, era o internato de quem não queria cirurgia. Porque era um internato que o interno quase não precisava ir. Não tinha cobrança, não tinha muita coisa, tinha que ir na aula e... olha lá. Serviço que dependia muito do interno pra rodar, nada. O interno, vamos falar assim, atrapalhava o serviço, né? Porque você tinha que demandar um tempo a mais e tudo. Ensinar. Então, assim, era um internato de quem não queria fazer cirurgia. E aí, nesse tempo todo de residência, eu tive um acadêmico. Ele ficou comigo há menos de 3 meses. Foi fazer o torrino. Eu sei hoje em dia, né? Tem no Instagram e tudo. E eu falo que a galera, assim, eu elogio o cara até hoje. Pelos 3 meses que ele ficou lá sendo acadêmico. Então, assim, isso pra ele, eu elogiar ele é uma vantagem? Não sei se é vantagem, né? Quem eu caio pra eu tô elogiando alguém? Mas, pô, tem alguém falando bem por uma coisa que você fez há 3 meses, há 3 anos atrás. Por 3 meses. Então, assim, isso gera um eco, assim, né? Da sua... Você deixa uma impressão. Aqui, cara, e você tá falando do seu R2, né? Que você teve mais tempo pra ficar no bloco e tudo mais. Mas também teve um motivo especial que fez você ficar no bloco mais tempo, no seu R2, né? Ah lá, ele até olhou pra ela, gente. Ela tá sentadinha ali atrás. E como que foi isso? Então, gente... Galera gosta das histórias, né? De casal na do medicina. Grey's Anatomy. Seguinte, então. Começou o R2, né? E entrou 2 meninas. Mariana e Flávia. Porém, não é essa Mariana. Era outra Mariana. E essa Mariana desistiu da residência. Foi fazer residência em outro serviço. Ficou lá 2 semanas e desistiu da residência. E veio, pra minha sorte, essa Mariana. Olha, trocou a Mariana pela Mariana certa. Veio pra minha sorte essa Mariana. E foi uma época... Hoje em dia a gente ri e tudo, mas foi uma época conturbada. Foi uma época bastante conturbada, porque... residência, R+, R-, uma relação de poder existia. Eu brinco com ela que ela apaixonou comigo me vendo operar. Ela fazendo que não com a cabeça. Mas e hoje em dia a gente continua, né? Terminamos a residência, né? A Mariana terminou 1 ano depois de mim. E continuamos trabalhando junto. E vocês começaram a namorar durante o seu R2, meu e o R1. No meu R2, eu namorava com outra menina, terminei. Não foi por causa da Mariana, nem nada disso. E a Mariana namorava também. Olha. E terminou. E bem aí, parecida comigo e com o Bernardo. A nossa história é bem... Mais ou menos ali no segundo... lá pro segundo semestre do meu R2 e do R1 dela. Aí a gente começou a ficar, aí começou... Ela me enrolou um tempinho. Agora ela vai ficar brava. Centro cirúrgico, agora operando ela vai ficar junto. Brava. Agora ela vai ficar brava. Foi em época de pandemia, né? Foi em época de pandemia. Foi uma época de pandemia. A gente tava terminando eu tava terminando a residência no primeiro ano de pandemia. E aí era uma coisa muito restritiva, né? Você não tinha onde sair, você não tinha lugar. Nós 2 terminamos na pandemia e a gente convivia quase que 24 horas, 7 dias por semana, porque tava ali no bloco, no hospital todo dia, né? As rotinas da residência do hospital, óbvio que diminuía a cirurgia eletiva, diminuía outras coisas, mas as urgências continuaram existindo. Né, a Covid não parou, não curou as apendicites do mundo, né? Então, assim, continuava tendo e a gente foi namorando. Hoje em dia moramos juntos, né? 2 cachorros. Olha só, a família completa. E se ajudando nas cirurgias que vocês estavam comentando Nós somos uma equipe dentro de casa. Hoje em dia a gente não trabalha na mesma equipe necessariamente, né? A gente dá uns plantões que são comuns e tudo, mas a Mariana trabalha dentro de uma equipe cirúrgica, igual eu expliquei lá, que são grupos diferentes, né? E eu trabalho dentro de outra equipe cirúrgica, mas com várias interseções de trabalho, né? Se ajudando e operando junto. Os casos de consultório, várias vezes a gente opera junto, se ajuda, principalmente às vezes em alguns casos mais complexos, né, que é importante ter alguém ali tanto de confiança, né, que tá com você
e que já tem uma experiência. Então é muito bom estar ali, contar um com o outro. Eu falo muito isso para os residentes, principalmente quando eu tô formando, que primeiro para entender, né, gente, cirurgia é um esporte coletivo, ninguém opera sozinho. Então você sempre tem que ter mais alguém. Total. É pelo menos mais um, de preferência até 2, dependendo do que você tem que operar. Então, você tem que ter uma rede de apoio, que às vezes isso não vai ser encontrado na sua equipe. Isso vai ser encontrado com um amigo, vai ser encontrado, no meu caso, com a minha namorada. Que é uma rede de apoio que são pessoas que estão muito disponíveis, não só para você, mas para o seu paciente. Uhum. Ela trata o seu paciente como se... Igual eu trato o paciente dela e ela trata o meu paciente. Como se fosse... Nossa, quantas vezes... Eu tava em outro hospital, não conseguia, pedia pra ela fazer um retorno de um paciente meu. E vice-versa. Eu vim pra cá quinta-feira, né, de noite. Quinta-feira de manhã, eu operei um apendicite. A Mariana tava vindo comigo. Eu liguei pra 2 amigos meus e falei, olha, passei o telefone de vocês pro meu paciente. Porque eu sei que eles vão cuidar como se fossem deles. É uma rede de apoio, né? Tem que ter. Se você acha que você, não, eu sou sozinho, eu sou bom, é isso aí. Cara, não dá. Não dá mesmo. Na a vida cirurgia, como um todo, eu acho, né? Mas é um esporte coletivo, assim, grande. E aí, se você tiver sorte de estar com uma companheira que opera, inclusive opera bem demais, aí fica muito mais fácil a sua vida. Aí facilita muito, né? Essa rede de apoio. Eu vou puxar também, assim, a Mariana opera muito bem. Um pouco de mérito do R+, dela, né? Gente, o tanto que ela deve ter ouvido essa piada ela já. Ela ouviu muito. O tanto que ela deve ter ouvido. Mas ela fala, ela sabe também. A gente opera muito parecido, né? Querendo ou não, a gente teve a formação muito parecida da residência. E acaba que um é influência do outro. Então, assim, a gente vai operar... E isso é uma coisa muito legal da cirurgia. O que a gente tá falando de se comparar consigo mesmo, é legal isso, porque a gente que é muito engajado e muito entusiasmado com a cirurgia, a gente ficou feliz de dar um ponto de pele que... Nossa, esse ponto de pele que ficou perfeito. E compara com o que você deu ontem e fala assim, pô, aquele de ontem que eu achei que estava perfeito, não estava perfeito. Não tava. Coisas muito simples. Eu acho que esse é o encantamento que a cirurgia traz pra gente. É comparar, assim, o caso que foi tranquilo, que não teve um pormenor, mas você compara uma manobra que você fez, um jeito que você segurou, um traquejo a mais, foi mais delicado isso daqui. Isso é muito, muito legal e muito vívido na cirurgia. Coisa de cirurgião raiz, isso que você tá falando, hein, Caio? E aproveitando esse gancho que você tá puxando, né, da cirurgia raiz mesmo, de você ficar feliz com as coisas, com a sua curva ali de aprendizado, você terminou a cirurgia geral em 2021. Isso. E aí você optou por não prestar sub. Naquela época você já sabia como foi a história da uro. Isso, vamos voltar lá na história da uro. Na geral, eu me apaixonei mesmo pela geral, posso falar isso porque eu fiquei... Não é papo de mad love, gente, não tá? Assim, não é falando isso. Eu entendo que é trabalho, eu fico cansado, fico estressado, mas eu gostei muito do que eu fazia. Então, assim, eu acabei que meio que esqueci da uro. E eu tive preceptores que hoje são meus amigos, e tive amigos que foram meus preceptores, então assim, invertido, né? Eles não eram meus preceptores, mas eram cirurgiões do aparelho digestivo, cirurgião geral, e a gente operava junto, e aquilo ali foi criando em mim um gosto muito grande pelo que eu fazia. E a gente vai fazendo e vai ficando bom naquilo que faz, então você vai gostando mais, porque vai ficando mais fácil, vai ficando mais íntimo, então você vai gostando mais. E aí quando eu terminei a geral, minha ideia era fazer aparelho digestivo. Mas aí veio o mercado de novo e me posicionou muito bem no mercado em Belo Horizonte. Estava dentro dos principais hospitais, estava bem dentro de equipes muito fortes em Belo Horizonte. Isso antes de você prestar prova? Logo assim, na cara de virar pra prova. Uhum. Então eu fui prestar prova sem ter estudado, porque assim, tava terminando a residência, estudando muito pouco. Então eu fiz um ano, prestei prova, não passei, mas... sem um arrependimento de, nossa, podia ter estudado mais. Porque ao mesmo tempo eu tava nesse momento, que eu tava igual quando eu saí da faculdade, parei um ano pra trabalhar, eu falei, às vezes eu tiro um ano pra trabalhar na cirurgia. E aí, nesse um ano, foi um ano que foi exatamente a brecha da porta que eu aproveitei e empurrei. E aí eu comecei a me inserir muito bem. Aqueles antigos cirurgiões que estavam lá quando eu era residente, que às vezes não tinham vínculo nenhum comigo, e que gostaram do meu trabalho, me ofereceram um trabalho. Me puxaram para serviços grandes, me puxaram para serviços de alta complexidade, que são os hospitais que eu trabalho até hoje. E as equipes, né, que você falou, é muito importante você ter... uma relação com isso. E no final, eu não trabalho com a equipe, que foi a equipe que foram meus preceptores da residência.
Era outro pessoal. Pessoal que né? você foi abrindo, conhecendo ali. No final, assim, tem um grande chefe meu que eu trabalho muito com ele, que foi meu preceptor, assim, nos últimos 45 do segundo tempo do meu R2. Ele entrou pra equipe, mas depois logo saiu também. E ele me abriu uma porta maravilhosa. Mas foi mesmo que quase que o por fora da residência, né? O estar ali no bloco que me gerou essas portas. E aí eu falei assim, não, então já tô inserido nesse mercado. O que eu vou fazer da minha vida agora? Eu largo isso que eu tenho e vou para uma instituição fazer aparelho digestivo, que era o que eu queria. Em Minas Gerais, a gente tem 3 instituições só, que são no total, acho que 5 ou 6 vagas para o estado inteiro, então é muito pouco. Vou para São Paulo, que tem um pouco mais, e aí eu me distancio mais ainda da minha realidade de Belo Horizonte. E do que eu quero. Que eu quero ficar aqui. Ou eu vou ficar aqui e vou caçar jeito, né, de aprender o que eu tenho que aprender, fazendo a minha própria especialização, aprendendo com quem opera isso, aprendendo com quem opera muito, pra eu aprendendo na prática e ser o cirurgião que eu quero ser. E aí, outra vez, uma decisão assim, fria, racional, com poucas paixões envolvidas, com pouco ego, porque eu falo que assim, às vezes o ego bate, eu fico falando assim, nossa, eu devia ter feito a residência. E batia, né? Hoje em dia eu tenho mais clareza de que o caminho que eu tô fazendo é o melhor caminho pro Caio, pra mim. Então, às vezes o ego batia e ficava inseguro nossa. E aí eu falei, não, vou fazer isso. E aí comecei a trabalhar, né? Na minha residência mesmo, igual eu falei, eu tive laparoscopia avançada com a equipe da coloproctologia. Eu fazia residência no hospital que tinha o maior número de cirurgias bariátricas do estado. Então eu fazia bariátrica pra caramba. E oncológica. Então já tinha aquilo. E aí, nesse tempo que agora eu tenho trabalhado, eu tenho sempre me aproximado de pessoas que são referências nessa área. Então, auxilio sempre, né, um grande cirurgião de Belo Horizonte, que inclusive é o chefe da MG Transplantes, opera fígado, assim, maravilhosamente bem. Tenho contato com a equipe que é hoje em dia dos hospitais das clínicas, que opera em hospital privado, eu que auxilio eles também. E aí você vai aprendendo. Porque a gente fica muito, muito engessado na residência, tem que fazer a residência para aprender. E, cara, a residência não te prepara. Óbvio que te prepara, mas assim, ela não vai te dar tudo. O depois vai ter. Eu tava falando com você que eu escutei tava escutando o podcast do cirurgião plástico que veio aqui, eu esqueci o nome dele, Paulo. E ele fala exatamente isso, que ele fala que ele foi pros Estados Unidos umas 8, 9 vezes, porque ele queria aprender mais e mais e mais e mais, porque realmente ele quer estar perto de quem é a referência daquilo. E isso é pra tudo. Até você ser a referência, se você puder se aproximar das referências, você vai chegando lá. E aí foi isso que eu decidi. Escolher quem vai te acompanhar no caminho, né? Exatamente. Facilita demais a sua vida. E aí foi isso que eu fui fazendo. E hoje em dia não tô feliz na geral. De vez em quando você fala isso pra algum acadêmico, eles dão uma olhada torta assim, e eu fico assim... Na sua vez você vai ver como é que o buraco é mais embaixo. Então, assim, tô muito feliz na geral. Não tenho pretensão hoje em dia de falar que eu vou... Caio, você vai largar pra fazer uma sub... Óbvio que, né, no futuro, quem sabe o que vai acontecer, né? Não vou... É aquela história do cuspir pra cima, igual da psiquiatria versus cirurgia, né? Parei com isso. Né? Não bato martelos. Você lembra da sua mãe, aí você fala, nunca mais eu falo. Não bato martelos mais. Mas, assim, hoje em dia não tem espaço na minha vida. Não sei quando passa a prova, não sei qual site que tem que entrar pra se inscrever. Tô muito feliz fazendo o que eu faço. Você foi construindo um caminho, você foi colocando ali tijolinho por tijolinho a sua trajetória, e você tá feliz com o resultado que você teve agora, né? Acho que isso é a melhor coisa que pode acontecer na vida profissional de qualquer pessoa, é você chegar e olhar e falar, nossa, tô satisfeito com o que eu construí até aqui. Se vai mudar, ou se vai continuar, ou a gente não sabe, mas eu acho que é muito isso. É o que a gente falou, do que é controlável e o que não é controlável. Vai ficar ansioso com aquilo. Exato. E eu acho que ao longo da minha vida, essas carcadazinhas, vamos falar que a vida me deu, que foi, não passei direto no vestibular. Então entendi que aquilo não era o fim do mundo. Parei um ano antes da residência para trabalhar. A princípio, queria ficar na geral para fazer a sub, ficar um ano trabalhando. Essas pequenas coisas que a vida vai colocando. E aí que você entende que aquele caminho que você aprende na faculdade, que é ciclo básico, ciclo clínico, internato, residência, sub, consultório de sucesso, cara, isso não existe.
Esse caminho, ele tem milhares de ramificação. Ele não é uma linha reta. Ele, inclusive, às vezes, ele não é nem uma linha. Não, é quase um traçado eletrocardiográfico. É um traçado eletrocardiográfico, isso que eu ia falar agora. Exatamente. É uma coisa assim, não tem receita de bolo. Não tem mesmo. E agora a gente detalhou sua residência, a gente detalhou sua trajetória. E o podcast veio quando? O podcast veio esse ano. Gente, então, quem estiver assistindo, aí, tá vendo? segue lá, já faz essa divulgação aí pra gente. A Confraria Cirúrgica quem Podcast. Cirurgia, principalmente, Principalmente, né? pra turma, né? Nós somos 3 cirurgiões, né? O Lucas e o André são cirurgiões do aparelho digestivo, cirurgião geral, cirurgião do aparelho digestivo e o cirurgião geral. E essa ideia surgiu, nós somos, além, né, de colegas de trabalho, somos muito amigos. E essa ideia surgiu da nossa rotina. A gente, uma vez por semana, às vezes mais, às vezes até mais e mais, né? A Mariana tá aqui, ela sabe. A gente se telefona pra conversar sobre cirurgia. A gente se encontra pra tomar café, sentar e conversar sobre cirurgia. E às vezes de coisas banais, tipo assim, um ligar pro outro e falar assim, nossa, eu dei um pão de pele hoje, foi maravilhoso. Porque todo mundo é muito empolgado com o que faz. Todo mundo gosta muito do que faz. E gosta de estudar, e gosta de estar ali. E a gente sentava sempre nesses cafés e tudo, pra conversar de cirurgia, pra falar do dia a dia, pra falar de como é que estavam as rotinas, às vezes pra reclamar das coisas, né, que acontecem, vamos falar assim, do submundo da cirurgia, das coisas que só quem tá no bloco cirúrgico sabe. E a gente falou assim, pô. E aí veio essa ideia da gente falar assim, por que a gente não vai gravar isso? Se a gente gosta, outras pessoas devem ter interesse. Com certeza. E aí a gente surgiu de eu falo que foram 3 fatores que fizeram a gente criar o podcast. Que foi uma necessidade da gente ter uma autodivulgação. Somos 3 cirurgiões jovens no mercado de Belo Horizonte, que é bem saturado, dominado por grandes nomes de cirurgiões. Então a gente tinha essa necessidade de autodivulgação. Por uma oportunidade, a gente não tinha ninguém em Belo Horizonte fazendo nada minimamente parecido com o que a gente estava fazendo. Olha. E com um dever também médico, porque assim, o que tem de informação de baixa qualidade, de quase moral discutível na internet, e a gente ali com informação boa, é quase que o nosso dever moral fazendo um trabalho sério. Fazer, Concordo. mostrar, explicar como é que é, né? A gente tá vivendo, às vezes, uns momentos ali, né? Quase que uma inversão da capacidade científica, né? Então, assim, e a gente fala muito lá no podcast, a gente quer trazer informação séria, descontraída e baseada em ciência. É o nosso objetivo. Então foi nessa brincadeira que surgiu o podcast. Terminamos a primeira temporada, né, no começo desse mês, com 18 episódios lançados, com vários convidados nesse meio tempo, né, falando de outras áreas, né, teve um oncologista clínico, teve um grande especialista em motilidade de esôfago, falando sobre refluxo, que foi um episódio bem rico, assim, bem legal. Uma cirurgiã ginecológica especializada em câncer ginecológico, e ela fala também muito sobre endometriose. Então tivemos uns convidados muito legais, assim, o chefe do MG Transplante na época do Faustão, comentando sobre o caso do Faustão. Uau. Explicando como é que funcionava a fila, como é que funcionava tudo. Ou um anestesista falando o que é uma anestesia, como é que funciona, o que esses mitos, né, porque todo mundo tem muito medo. Então assim, é o mundo cirúrgico, mas não necessariamente só sobre cirurgia, mas é o que tá em volta da cirurgia. A vida também, né? Acho que e muita coisa da vida. Falar pra quem tá nessa fase de decidir, eu sempre brinco que todas as experiências que eu vivi, inclusive não só as coisas boas, as experiências que eu tive que não foram tão positivas, elas servem hoje pra eu poder ajudar outras pessoas que talvez estejam passando pela mesma angústia, pela mesma fase, com a experiência que eu tive. Então vocês estão fazendo isso. Exatamente. Na sua época, talvez se você tivesse acesso a esse tipo de coisa, a esse tipo de conteúdo. Talvez a psiquiatria teria ficado pra trás mais cedo. Um pouco mais cedo, a gente não sabe, sim. Mas isso pode ajudar. É igual isso aqui que a gente tá fazendo hoje, sabe? Essa conversa que a gente tá tendo hoje. A pessoa que pode ouvir vai tirar uma bela de uma lição e aquilo vai ser aplicado na vida dela, e é isso que a gente tem que pensar, sabe? O nosso trabalho, ele não serve só pra nós. Não, nem um pouco. Ele serve realmente pra gente poder, enfim, levar, né? Tem uma frase que eu gosto muito, Caio, que fala o seguinte: quando a maré sobe, todos os barcos se elevam. A gente tem que aprender a fazer mais isso dentro da medicina. É menos competitividade, mas... Exatamente. Subir o nível de todo mundo
é bom pra todo mundo, né? É bom pra paciente, é bom pra você, é bom pro mercado, é bom pra todo mundo ali, né? Exatamente. Então, eu vejo isso muito. E assim, a cirurgia é um mercado bem competitivo e às vezes agressivo, e eu vejo que às vezes espaço pra todo mundo tem e sobra. Principalmente pra quem se destaca, pra quem é bom, né? Então assim, não é puxando tapete de ninguém que você vai longe. E eu gosto muito de... Eu adoro falar com acadêmico, com residente, porque eu sinto que várias coisas que na minha formação me levaram para o caminho que eu tomei, baseado muito nos residentes, nos professores, nos preceptores que eu tive, tanto do que fazer quanto do que não fazer. Mais importante, às vezes é assim, pô, esse caminho aqui não é o que eu quero. Não é. Quando você já não sabe o que você não quer, não é que você tá perdido. Você tá eliminando. Não, é meio caminho andado. Exatamente. Saber o que você não quer é meio caminho você tá eliminando as possibilidades de infelicidade mesmo. E porque tá todo mundo procurando isso, né? Ter uma carreira legal, bem sucedida, sem sofrimento, sem angústia, sem outras coisas maiores do que aquelas que já são basal da nossa vida, né? Eu penso muito nisso. Total. Cara, muito bom esse nosso papo, acho que vai ajudar muita gente. Espero que sim, viu, Gabi? Muita gente. E caminhando já para uma reta final, a gente tem algumas tradições aqui que eu inclusive esqueci de te brifar, mas eu acho que você vai se sair bem nessa. Isso quem sabe faz ao vivo, né? Não, mas a primeira é assim, a gente sempre pede uma indicação de um livro que você leu, não precisa necessariamente ser um livro de medicina. Entendi. Mas algo que você leu, ou, enfim, que mudou alguma coisa pra você, que foi uma parte importante ali na sua formação. Olha, gente, eu vou ser muito honesto aqui, tá? Eu não sou de mentir, não. Eu já fui um leitor mais ávido, tá? Essa semana, inclusive, do Black Friday, eu comprei um Kindle novo pra mim. Olha, pra eu voltar pra esse estímulo. Mas eu acho que, assim... Vou falar até um clichê, né? Mas eu vou puxar pra minha história mesmo. Do meu maior veterano, talvez, né? Que é o Guimarães Rosa, né? Pra quem não sabe, formou lá no FMG. E eu acho que Grandes Sertões Veredas, ele passa por toda a história de vida e que ele puxa tanta coisa interessante da vida das pessoas. Adoro Guimarães Rosa. Que a gente tem que entender, sabe? Levar aquilo mais. Eu adoro a frase dele, né? Que a vida é um esquenta, esfria, um aperta, desaperta. O que ela quer da gente é coragem. E eu acho que isso é um foco muito grande. Deve ter uns 2 ou 3 posts no meu Instagram com essa frase. Porque ela é uma frase que me norteia muito, principalmente nos momentos de angústia e de dúvida. Gostei. Acho que ninguém nunca fez uma recomendação aqui de literatura brasileira clássica. Achei o máximo. Eu adoro Guimarães Rosa, então. E uma segunda coisa que a gente sempre pede para os nossos convidados, Caio, é a indicação de um outro convidado que você acha que pode acrescentar eu aqui. Tenho pessoas, assim, geniais para poder indicar. Dentro da cirurgia, meus 2 colegas de bancada, né? Tanto o Lucas quanto o André, o Lucas Calazans e o André Fujioka, que são muito bons mesmo. Posso indicar no ponto de vista de falar sobre futuro de medicina, sobre medicina e internet, medicina e Instagram, que é uma das pessoas com quem eu vejo ter uma relação muito boa com essa rede social, do ponto de vista de business, do ponto de vista de curiosidade, que é o meu preceptor, meu chefe, Marcos Zambelli, maravilhoso, assim, tá? Vale a pena seguir o Instagram dele. Ele é um cirurgião bariátrico, fala muito sobre bariátrica, mas vale a pena seguir ele para entender como é que é a relação do médico com a mídia, de uma forma bem honesta, bem tranquila. Eu acho que para quem tá começando e tá sendo bombardeado pela essa digitalização, mediação da medicina, é um cara interessante. Que é mais um fator ansiogênico, inclusive, exatamente. Pra quem é um cara interessante hoje, né? Ele, inclusive, estava no congresso bariátrica falando sobre isso, e acho que é um cara que vocês deviam convidar. Olha, tá convidado, então. A produção já vai entrar em contato. E onde que a gente te encontra, Caio, nas redes sociais para poder continuar te acompanhando, ou podcast? No meu Instagram. O Instagram virou um misto de vida pessoal e medicina. Fui um pouco relutante a isso, mas virou. @CaioBfontes, tá lá. Tem coisa do podcast, tem tudo. E no YouTube e no Spotify tem a Confraria Cirúrgica Podcast.
A gente lançava episódios toda quarta. Agora, no começo de 2024, começa a segunda temporada e vai ter todo episódio toda quarta-feira. Maravilha, gente. Já anotem aí, então, tá? Vocês me encontram no Instagram, @DRAGabriele, com 2 L's e Y. Eu sei que vocês adoram quando eu falo isso, Araújo. No arroba Pediatra de Consultório, também no Instagram, todos os dias. E não esqueçam, gente, meu noivo, futuro marido, em 3 semanas, não está aqui, mas eu vou fazer propaganda também. @mentoria.residência no Instagram, no YouTube, @Bernardo Prete no TikTok. Olha só, agora eu tô fazendo até propaganda dos arroba dele, tá? @Bernardo Prete no TikTok e no Instagram. E também não esqueçam, por favor, de seguir o @desconstrucast.podcast, o Instagram do nosso podcast, pra acompanhar os cortes aqui do Desconstrucast. E, gente, por favor, né, parem de miguelar estrela pra gente. Vão lá, né, sigam a gente lá no Spotify, deem 5 estrelas, que a gente adora receber umas estrelinhas. E estamos aqui lançando episódios novos também, toda terça-feira às 7 da manhã, então se inscreve lá no Spotify pra você receber a notificação assim que o episódio for pro ar. Caio, foi um prazer. Gabi, brigadão muito mesmo obrigada. Convite, tá? Foi ótimo o nosso papo. Mesmo. E, gente, um beijo então e até a próxima. Tchauzinho.